Kátia, uma jovem sem-teto lutando para sobreviver nas ruas, encontra a avó Lúcia, uma senhora idosa com um coração enorme. Venha descobrir como um simples gesto de bondade pode transformar a realidade de alguém. Será que Kátia encontrará o refúgio que tanto busca? Ou há mais na história da avó Lúcia do que aparenta? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Uma mulher começou a aparecer no ponto de ônibus todas as manhãs, e ninguém sabia de onde ela vinha ou como ela tinha surgido. Em uma manhã aleatória, ela simplesmente apareceu e começou a ir constantemente. A princípio, as pessoas pensavam que ela, como outros trabalhadores, estava esperando o ônibus, mas conforme o tempo foi passando, todos percebiam que ela permanecia imóvel, apesar dos ônibus indo e vindo. Às vezes, ela se balançava de um lado para o outro, e muitos a consideravam louca. Mas podemos afirmar com certeza que essa mulher estava completamente sã e com a memória intacta. Seus gestos eram simples, quase infantis, como crianças abraçando os próprios ombros e se balançando ao som do zumbido das máquinas ao redor. Ela parecia uma mulher comum, vestindo uma jaqueta de couro falso, um suéter grosso e jeans desgastados. A mulher era chamada de Kátia, mas durante o tempo que ela passou nas ruas, ninguém realmente perguntou seu nome. A princípio, ela não chamava atenção, vinha como todos e sentava-se por muito tempo no banco. Então, as pessoas começaram a perceber que ela provavelmente era uma sem-teto, não tinha para onde ir, e lá ela sentava. À medida que as pessoas notavam que suas roupas nunca mudavam desde que ela chegou ao ponto de ônibus, o interesse ou uma pitada de simpatia começou a dar lugar ao nojo. Cada um pensava: meu Deus, como ela cheira mal, isso é simplesmente insuportável. Todos se esforçavam para não chegar muito perto. Se Kátia se sentasse no banco, as pessoas se afastavam imediatamente. Além de não ter onde morar, com o passar dos meses a barriga de Kátia começou a crescer, com sua única roupa apertando seus seios e sua barriga. Era notório que ela estava esperando uma criança. Mas ela mesma parecia cada vez mais magra, dia após dia ela se transformava em um esqueleto com uma barriga inchada. As pessoas olhavam com ainda mais desgosto. Ela deve estar doente, era o que pensavam, ninguém sequer ofereceu ajuda para ela ou para o bebê que estava por vir. Moradores de rua não deveriam engravidar, alguns diziam. Ela provavelmente está pagando por algo terrível, outros falavam. Ninguém sabia dos horrores que aquela menina havia passado, nem quanto tempo ela levou para tentar superar e se livrar de seu fardo insuportável. O bebê, assim como ela, queria muito viver, e isso estava despedaçando o coração de Kátia. Sem mais nenhuma saída, ela teve que entregar seu destino ao acaso. Que seja o que for para ser, aconteça o que for acontecer, ela pensou, a todo momento. No fundo, ela esperava por alguma ajuda ou por um desastre que findasse sua dor. Durante o dia, em seu caminho, sempre havia crianças, mas todas eram completamente diferentes e muitas delas eram maldosas. Havia crianças e adultos que zombavam de Kátia, julgavam-na, atiravam lixo nela, e deixavam ela ainda mais para baixo. Mas ela sempre permaneceu em silêncio, suportando, até porque, o que ela podia fazer? Já outras crianças se aproximavam dela com toda a sua sinceridade infantil e falavam com a mulher com todo respeito e educação. Tia, você precisa de ajuda? Tia, coma isto, nos deram na cantina, mas eu não como isso. Talvez você queira. Isso tocava a Kátia de tal forma que as lágrimas ameaçavam rolar. Com gratidão, Kátia aceitava aqueles presentes infantis e depois corria para o canto mais próximo, onde ninguém havia, e num piscar de olhos devorava todo o pão. Não comia, devorava como um animal, como se fosse a última comida de sua vida. Depois, o pão se transformava em um nó em seu estômago, e Kátia fazia qualquer coisa para manter a comida dentro dela. Muitas vezes ela se sentia mal, após comer, pois os enjoos da gravidez estavam ficando bem fortes e era comum seu estômago sacudir toda a comida até que finalmente saísse. Quando isso acontecia, Kátia caía de joelhos na sujeira e chorava, amaldiçoando a criança que estava em seu ventre. Bebê, eu te odeio. Você não entende que precisamos comer. Você precisa comer. Mas era inútil, a criança não ouvia ou não queria ouvir. Os enjoos estavam fazendo ela vomitar as migalhas de comida que encontrava quase todos os dias. Foi assim que todos os dias se tornaram uma luta para Kátia, ou ela aguentava essa sensação sufocante, ou o resto do dia seria marcado por uma fome aguda e dolorosa.
Por mais que tentasse, ela quase sempre perdia, mas esperava que pelo menos alguns pedaços de comida normal finalmente chegassem a alimentar o bebê. O bebê a estava consumindo rapidamente. Katia estava se tornando apenas pele, ossos, e seus olhos fundos, o que a tornava ainda mais assustadora. Os dias traziam apenas tormento para Katia. Não mencionando que as pessoas que vivem nas ruas são impiedosas com os outros desafortunados, eles literalmente se tornam animais prontos para morderem a garganta um do outro por seu território. O inverno estava se aproximando, e Katia sentia que a cada dia suas esperanças de uma vida melhor se dissipavam. Se no verão, já era difícil de lidar, imagine no inverno, era praticamente impossível, principalmente sozinha. Katia perguntava a outros sem-teto para onde eles geralmente iam durante o inverno frio. Até que um dia, uma senhora que pedia esmolas perto da igreja teve pena dela e começou a contar que existiam porões que eram quentes, onde a maioria se abrigava, mas eles estavam frequentemente fechados, e se estivessem abertos, significava que já havia alguém lá. Então a idosa sugeriu: você também pode dormir em cima de tubulações de aquecimento, que em nosso bairro são elevadas acima do solo, só precisa ter mais cuidado na hora de se acomodar. Pois se por acaso alguma dessas tubulações estourar, já era. A senhora franziu a testa e fez um gesto ameaçador com a mão pelo pescoço. Katia suspirou profundamente, ela estava grávida, e tudo o que ela não precisava era lutar contra os outros sem teto por um porão, embora dormir nas tubulações fosse uma opção, pois ela não queria dormir na rua. Também há a fábrica, disse a senhora. Mas lá há muitos que precisam de ajuda, e eles fazem você trabalhar. Para mim, uma velha, não dá, pois não consigo mais trabalhar e nem quero, explicou a idosa. Katia, nesse momento, percebeu que havia pessoas que estavam tão acostumados com aquela situação, que já conseguiam encontrar contentamento, alegria e gratidão em viver com o pouco ou quase nada. Quanto mais ela falava com a senhora, mais ela estava convencida de que aquela idosa simplesmente não queria voltar à vida normal. Ela falava com muita propriedade sobre os lugares onde ela podia ficar, dependendo da situação ou o dia. Quando Katia perguntou o motivo dela estar na rua, a senhora fechou a cara e mandou ela ir embora. A jovem teve que ir, caso contrário, a senhora certamente faria um escândalo. Ninguém sabia, mas antes de Katia morar na rua, ela vivia em uma bela casa, com seu marido e uma tia muito rica. Mas após a morte de sua tia, todos os bens foram bloqueados pela justiça, e após ficar sem dinheiro, seu marido a deixou, demonstrando que seu interesse era apenas material. Agora, sem herança, sem rumo, sem futuro e sem esperança, ela só tinha a si mesma para lutar por aquela criança que carregava em seu ventre. Katia percebeu que a única saída para ela, naquele dia, eram os tubos de aquecimento. Ela poderia tentar encontrar alguma organização que ajudasse pessoas em situações de rua. Mas a garota não tinha ideia de onde procurar tais organizações, e estava ficando tarde. Ela finalmente decidiu procurar os tubos e tentar dormir lá, já que era óbvio que ela não podia ficar na rua em uma noite como aquela. Antes ela dormia na estação de trem, mas acabou sendo expulsa. Por sorte, o segurança pelo menos falou com ela de forma educada. Você deveria ir embora daqui, disse um homem forte e grande, e era visível em seu rosto que ele não queria tocar em Katia, mas se esforçava para não mostrar isso. Ele realmente sentia pena, e sua voz expressava verdadeiro arrependimento, mas o segurança era obrigado a fazer isso. Ele não podia fazer nada para ajudá-la. Ele ainda a alertou. Você não pode ficar aqui, caso contrário, terei que expulsá-la à força. Vamos evitar chegar a esse ponto. Katia suspirou. A última coisa que ela queria era sobrecarregar alguém que tinha sido muito gentil com ela, e mesmo que sua gentileza fosse limitada apenas a isso, já era mais do que Katia recebia diariamente de várias pessoas. Em geral, ela teve que se arrastar até esses malditos tubos. A mera visão deles causava em Katia um total sentimento de vergonha, mas congelar e contrair pneumonia não era uma opção. A vida já era difícil do jeito que estava, seria muito mais difícil tratar uma doença sem medicamentos e ainda no frio constante do inverno. De repente, a garota sentiu tanta pena de si mesma que, ao tentar desajeitadamente subir nos malditos tubos, começou a chorar. Ela agarrou o tubo com as duas mãos, pressionou a bochecha contra o metal quente e chorou baixinho, como se estivesse sufocando na verdadeira desesperança. Katia estremeceu quando alguém a tocou por trás, tocando-a tão levemente e cuidadosamente que parecia até que um pássaro pousando ou uma borboleta. A garota se assustou, e diante dela estava uma mulher idosa. A mulher, mais precisamente,
era uma senhorinha muito idosa e frágil. Ela tinha cerca de 80 anos, um pouco curvada e com aparência abatida, segurando uma pequena bengala esculpida em suas mãos. Você está se sentindo mal? Perguntou a estranha senhora com voz rouca. Katia tentou responder algo, mas ficou confusa, e simplesmente começou a chorar novamente. De repente, ela não se importava mais com o que as pessoas pensariam. Quando você já é uma sem-teto, vale mesmo a pena se preocupar com a impressão que causa nas pessoas. Chorando intensamente, Katia foi confortada pela senhora idosa, que acariciava seu ombro e a encorajava a chorar, dizendo que isso poderia ser benéfico. Esgotada, Katia confessou sentir-se muito cansada e vulnerável. A senhora idosa, percebendo sua fragilidade, convidou-a para ficar em sua casa, prometendo alimentação e um lugar para descansar. A bondade inesperada da senhora deixou Katia perplexa, especialmente por ela ser uma sem-teto. Diferente da senhora que ela tinha encontrado mais cedo, essa a acolheu, enquanto a outra mandou ela ir embora. A senhora, chamada Lúcia, não se importava com o fato de ela morar na rua e ignorando qualquer repulsa, levou Katia para seu apartamento simples, onde lhe ofereceu comida. Depois de tanto tempo na rua, as batatas fritas e legumes que Lúcia preparou pareceriam um banquete para Katia, que, superando a hesitação inicial, devorou a comida, enquanto Lúcia preparava um banho para ajudar com sua náusea. Após o banho, Lúcia, que pediu para ser chamada de avó Lúcia, preparou uma cama improvisada para Katia, garantindo que ela não precisaria ir embora após a refeição. Surpresa com tanta generosidade, Katia aceitou a hospitalidade. Com o passar dos dias, ela se adaptou à vida com a avó Lúcia, ajudando nas tarefas domésticas e usando as roupas da senhora. Katia até aprendeu a cozinhar e fazer compras, enquanto a avó Lúcia confiava cada vez mais nela, chegando a ensiná-la a aplicar suas injeções de insulina. Juntas, elas sobreviviam com a pequena pensão de avó Lúcia e algum dinheiro enviado pelo filho dela. A avó Lúcia sugeriu que Katia buscasse ajuda externa para preparar-se para a chegada do bebê, mas Katia nunca o fez, satisfeita e grata pela vida que agora tinha com a avó Lúcia. Como a garota não teve sorte na vida, quando finalmente recebeu algum tipo de refúgio e algum cuidado, a fez desejar sentir-se novamente como uma criança, sem ter que resolver problemas adultos intermináveis. Mas, como qualquer felicidade, mesmo a mais ilusória, isso não poderia durar para sempre. Uma noite, Katia acordou com uma dor aguda no estômago, uma dor tão forte que parecia que seu corpo estava tentando expulsar à força o bebê de dentro dela. Naquele momento, ela ficou assustada e se odiou por ter aceitado tão submissamente sua nova vida e ter se acomodado nela, por ter permitido ser expulsa para a rua e não ter feito nada, por ter se alimentado de restos e por ter dormido em bancos frios, pois cada uma dessas ações certamente já havia prejudicado irreparavelmente seu bebê. Naquele momento, algo definitivamente mudou em Katia, ela percebeu que estava entrando em trabalho de parto. Katia gritou, acordando a avó Lúcia, que começou a se agitar e chamou uma ambulância, mas ela mesma mal conseguia se manter de pé. O estresse súbito a atingiu tão fortemente que, quando a equipe de emergência chegou, descobriram que precisavam levar não uma, mas 2 pessoas. Katia foi levada para a maternidade e Lúcia para a UTI de um hospital próximo. Foi terrível como Katia, em certo momento, perdeu a consciência devido à dor e ao sentimento avassalador de ansiedade. O parto de Katia foi agonizante, demorou quase um dia inteiro. Durante todo esse tempo, ela rezava incessantemente por um filho saudável. Após um sofrimento extenso, ela finalmente deu à luz uma menina linda, que ela chamou de Sofia. A bebê parecia prematura devido às condições precárias em que Katia viveu durante a gravidez. Apesar de não ter tido cuidados médicos adequados, uma enfermeira entendeu sua situação e prometeu auxílio. Com a saúde debilitada e sem lembranças claras de sua gravidez, Katia e Sofia permaneceram internadas por alguns dias. Por diversas vezes ela tentou encontrar a avó Lúcia, mas sem sucesso. O hospital para onde ela foi levada havia transferido a senhora e não podia dar informações para quem não era de fato familiar. Katia, desesperada, pediu ajuda no hospital que estava. Márcia, a enfermeira que inicialmente a acolheu após o parto, mostrou-se prestativa. Apesar da dificuldade em localizar Lúcia sem informações suficientes, conseguiu, com a ajuda de sua mãe, uma médica, descobrir que Lúcia estava em condição grave necessitando de uma cirurgia urgente que os hospitais públicos não estavam realizando, era necessário fazer particular. As notícias preocuparam Katia, que não sabia a quem recorrer. A situação de Katia era complexa. Após alguns dias ela recebeu alta e se viu perdida, angustiada com a saúde da avó e lidando com a complexidade de cuidar de um bebê.
Sem o dinheiro para a cirurgia, Lúcia voltou para casa sem esperança de melhorar. Mas quando Lúcia finalmente viu Sofia e Kátia, o reencontro foi emocionante. Elas criaram um relacionamento de neta e avó, e esse amor destacou o apoio e carinho mútuo, apesar das adversidades. As duas prometeram que ficariam unidas até o fim. Até que em uma bela manhã, um oficial de justiça entrou em contato com Kátia, informando que ela havia recebido a grande herança da tia com quem ela morava antes. Parecia um sonho. Depois de tantos desafios e momentos ruins, um alívio chegou por meio de um telefonema. Com esse dinheiro, Kátia pagou a operação de Lúcia. Não importava o tempo que passou para receber aquela herança, nem tudo que ela viveu após a morte da tia. Tudo que Kátia queria naquele momento era cuidar e salvar Lúcia, a mulher que cuidou dela sem nada em troca. A cirurgia foi marcada e tudo foi um sucesso. Kátia esperava ansiosamente pelo dia da alta da avó Lúcia, que agora teria uma nova vida, pois Kátia estava disposta a retribuir tudo que recebeu quando ela não tinha nada a oferecer. Vamos, vovó, Kátia disse com um sorriso de cumplicidade. Vou levá-la para casa. E vou contar como será nossa vida a partir de agora. A pensionista sorriu confortavelmente, segurou a mão de Kátia, e com passos lentos, dirigiu-se a um bonito carro que Kátia havia comprado. Kátia abriu seu próprio negócio, se dedicava à filha e à avó, e sempre que podia, fazia ações para ajudar os moradores de rua. Ela abriu 2 organizações na cidade, dedicadas a ajudar senhoras, mulheres grávidas e crianças em situação de rua. Ela não queria que outras pessoas passassem o desprezo, a fome, o medo e a solidão que ela passou. Por saber que muitos moradores de rua não a ajudaram naquele período, ela dedicou os esforços a esse grupo de risco e ficou conhecida na cidade, como a jovem que aceitava restos de comida no ponto de ônibus, mas saiu das ruas e não esqueceu aqueles que permaneceram lá. Você teria a coragem da avó Lúcia, e trazer uma moradora de rua para cuidar dentro da sua casa? Você acredita que o homem que abandonou Kátia se arrependeu, quando viu que ela tinha recebido a herança? Você acha que Sofia vai se orgulhar da história de vida de sua mãe? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.